Solicito ao primeiro secretário, vereador Clodoaldo de Moraes, faça a chamada dos senhores vereadores para constatação de quórum e início da nossa ordem do dia. Vereador Antônio Lino. Vereador Taubaté Guimarães. Presente. Presente. Vereador Caio Cunha. Vereador Carlos Evaristo da Presidência. Presente. Vereador Cláudio Miaki. Presente. Vereador Clodoaldo de Moraes, da Primeira Secretaria. Vereador Diego Martins Diegão, presente. Vereador Edson Santos, presente. Vereador Emerson Hong. Vereadora Fernanda Moreno, presente. Vereador Caio Cunha, presente. Aqui dentro. Vereador Francisco Bezerra, presente. Vereador Emerson Hong, presente. Vereador Iduígues Martins. Vereador Jean Carlos Lopes, licença. Rodrigo Valverde, vereador Rodrigo Valverde. Vereador Cuco Pereira. Vereador José Francimário Farofa, presente. Vereador Marcos Furlan. Vereador Mauro Margarido, Maurinho Despachante, presente. Vereador Mauro Araújo, presente. Vereador Otto Rezende, presente. Vereador Pedro Kumura. Vereador Pérez Bauab, presente. Vereador Protássio Ribeiro Nogueira, presente. Vereador Pedro Kumura, presente. Vereador Geraldo Tomás Augusto. Tá aqui. Vereador Rodrigo Romão, presente. Tá aqui, ó. 18 senhores vereadores presentes. 18 senhores vereadores em encontros presentes. Há quórum regimental. Há quórum regimental pedindo a proteção de Deus. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao primeiro secretário consignar a presença do vereador José Antônio Cuco Pereira. Consignado a presença do vereador Cuco Pereira. Solicito ao primeiro secretário fazer a leitura dos papéis independentes de deliberação. Papéis independentes de liberação. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, ofício 52/2017, informa sobre a liberação de recursos pelo governo federal. À disposição dos senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Para levantar a questão de ordem, vereador Rodrigo Valverde. Consignar nossa presença, por gentileza, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário consignar a presença do vereador Rodrigo Valverde. Consignada a presença do vereador Rodrigo Valverde. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, comunicados 258165 a 258185 de 2016, informa sobre a liberação de recursos financeiros a prefeituras, escolas, APMs e entidades do município. À disposição dos senhores vereadores. Senhores vereadores, eu queria pedir um pouco mais de silêncio, está ficando difícil de trabalhar aqui. Por favor. Caixa Econômica Federal, Superintendência Regional da Penha, ofício 40/2017, informa sobre crédito de recursos sob bloqueio para o Programa de Serviços Urbanos de Água e Esgoto, e ofícios 47 e 51/2017 comunicam a liberação de recursos para o Programa Pro Transporte nas modalidades mobilidade e pavimentação. À disposição dos senhores vereadores. Instituto de Previdência Municipal IPREM, ofício 61/2017, encaminha o demonstrativo financeiro relativo ao mês de janeiro de 2017. À disposição dos senhores vereadores.
Papéis dependentes de deliberação. Justificativa ao projeto de lei 28/2017. Projeto de lei 28/2017, que obriga os estabelecimentos bancários a manter disponíveis os serviços de caixas eletrônicos no período das 6 horas às 22 horas e dá outras providências. Vereador Rodrigo de Amorim Martins, Diegão, vereador PMDB. Consulta plenário se considera objeto de deliberação o projeto de lei número 28/2017, autoria do vereador Diegão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Senhor Diegão. presidente, eu entrei com essa lei porque acontece que várias agências estão encerrando as suas atividades após 16 horas. E tem gente que mora distante de algumas agências, chega do trabalho às 18 e não tem acesso ao caixa eletrônico. Então essa lei é para dar mais qualidade a esses trabalhadores, que os bancos deixam esses serviços à disposição a partir das 6 horas e que vai até às 22. Um exemplo é a Caixa Econômica, ela fecha suas atividades. Então é por isso que eu entrei com essa lei, senhor presidente. Obrigado, vereador Diegão. Não havendo mais manifestações, está considerado objeto de está considerado objeto de deliberação. Caminho à assessoria jurídica, bem como às comissões permanentes pertinentes. Projeto de lei 29/2017, que dispõe sobre atenção à saúde ocupacional dos profissionais de enfermagem. Rodrigo Romão, vereador PCdoB. A palavra, presidente. Só um instante que eu vou colocar em discussão, vereador. Coloco em discussão o projeto, consulta o plenário, se considera objeto de deliberação, projeto de lei número 29/2017, que dispõe sobre a atenção à saúde ocupacional dos profissionais de enfermagem, de autoria do vereador Rodrigo Romão, PCdoB. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Rodrigo Romão. Senhor presidente, boa tarde a todos. Eu anotei algumas coisas aqui sobre esse projeto de lei da lei de descanso para a categoria da enfermagem, pois eu já apresento esse projeto que prevê, além de descanso ao profissional, as condições do ambiente de trabalho, como conforto térmico e acústico adequado para repouso, a alimentação e higiene pessoal. A ausência desses locais adequados ao descanso foi uma das dificuldades relatadas pelos profissionais, ouvido em várias pesquisas, pelos profissionais e pelos sindicatos que representam a categoria, e que apresentam um diagnóstico muito complicado da profissão, não só em Mogi das Cruzes, mas como em todo o estado de São Paulo e no Brasil. O espaço físico de repouso está presente em 51% dos locais de trabalho na rede pública, 49% na rede privada e 38% na filantrópica. Sem esse espaço apropriado, muitos profissionais mantêm o plantão sem intervalo e repousam em condições precárias sobre os balcões de atendimento. Inclusive, não só no Brasil, em 2009 foi feita uma campanha nos Estados Unidos onde um paciente tirou foto de um profissional de enfermagem, onde ela estava deitada sobre a mesa, descansando, por causa de um plantão exausto, e foi tirada essa foto e publicada nas redes sociais. Essa foto que foi publicada nas redes sociais criou um caos, porém, os profissionais da categoria, em pró a essa profissional, começaram a tirar fotos também em outros locais de trabalho para defender essa profissional que foi, na verdade, as pessoas começaram até denigrir a imagem dela nas redes sociais. Então é muito importante, porque a categoria hoje de enfermagem,
ela não tem um local adequado para descanso. Normalmente é só para um descanso médico. E a exaustão física provocada pelas longas jornadas está associada à redução do discernimento e aumento dos erros cometidos por profissionais de saúde. Vereador, eu Então, vou pedir que Vossa Excelência concluir, porque Vossa Excelência teria 2 minutos. estamos concluindo, visando corrigir tais abusos e absurdos, bem como garantir a qualidade no ambiente de trabalho. E que esta propositura foi elaborada, discutida e apresentada, esperando contar com o apoio dos nobres pares aqui na casa. Obrigado, vereador. O projeto ainda vai tramitar, vereador, e ele voltará para ser discutido em plenário. Não havendo mais manifestação, está considerado objeto de deliberação, encaminho à assessoria jurídica, bem como às comissões permanentes pertinentes. Requerimento 017/2017. Para a questão de ordem, vereador Duígues Ferreira Martins. Solicito a Vossa Excelência consignar minha presença, por gentileza. Solicita ao primeiro secretário consignar a presença do vereador Duígues Martins. Consignada a presença do vereador Duígues Martins. Requerimento 017/2017. Requeiro à mesa diretiva da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja consignado na ata dos trabalhos da presente sessão ordinária votos e aplausos aos profissionais do Hospital Municipal Valdemar Costa Filho, na pessoa do secretário municipal de Saúde, senhor Marcelo Cusatz. Votos esses extensivos aos integrantes da equipe que compõe a Secretaria de Saúde. Vereador Rodrigo Romão, vereador PCdoB. Coloco em discussão requerimento número 17/2017, de autoria do vereador Rodrigo Romão. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Requerimento 018/2017. Requeiro, nos termos do artigo 144, inciso 2 do Regimento Interno desta augusta Casa, a mesa diretiva seja consignado na ata da presente sessão os votos de pesar por falecimento do Dr. João da Cruz Braga Júnior, devendo ser dado conhecimento à família, na pessoa de seu filho João Frederico Braga, desse registro, através de ofício a ser enviado, dando-lhe ciência do inteiro teor da presente trabalho legislativo. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo Miranda, 21 de fevereiro de 2017, Protásio Ribeiro Nogueira, vereador PSD. Coloco em discussão o requerimento número 018/2017, de autoria do vereador Protásio Ribeiro Nogueira, PSD. Sua palavra, senhor presidente. Está em discussão. Em discussão, com a palavra o vereador Protásio Nogueira. Senhor presidente, eu fiz uma atenção a esse requerimento, porque o João Braga, aqueles que são novos aqui não sabem, mas ele trabalhou nessa casa, foi assessor do meu gabinete durante alguns anos, se retirou devido ao problema que ele já tinha com a esposa dele, que veio a falecer há um ano atrás, mas é uma pessoa de muito boa lembrança aqui dentro do Legislativo. Então, ele só tem um filho, que é sabido, hoje a mãe tinha falecido ano passado, ele faleceu esse final de semana. Então, é um requerimento que gostaria que passasse por todos para que desse a sua assinatura. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Requerimento número 019/2017. Requeiro à mesa, na forma regimental, em estrita observância ao artigo 144, inciso 8º, que se oficie ao excelentíssimo secretário do Estado de Saúde do Estado de São Paulo, Dr. David Everson, para que preste as devidas e necessárias informações sobre a veracidade ou não da matéria veiculada no jornal O Diário e respectiva conversa tratada com o excelentíssimo deputado estadual Dr. Luiz Carlos Gondim Teixeira sobre o encerramento, fechamento do pronto-socorro do Hospital Luzia de Pinho Melo. Vereador Dr. Francisco Moacir Bezerra de Filho Melo, vereador PS. Eu vou colocar em discussão o requerimento
número 19/2017, de autoria do vereador Chico Bezerra. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra para discussão, o vereador Antônio Lino da Silva. Senhor presidente, eu fui até surpreendido com essa notícia de que vai fechar o pronto-socorro do Luzia de Pinho Melo. Ontem, na audiência feita nesta casa, esse assunto surgiu. A minha avó dizia o seguinte, que onde tem fumaça, tem fogo. Então, alguma coisa vai acontecer. Se isso acontecer aqui na nossa cidade, na nossa região, nós já temos um acúmulo de 32% da população que é atendida no nosso sistema de saúde. Com isso, doutor Pérez, aí nós vai degringolar, porque aí toda a região acaba vindo para cá. Já tem uma noção desse trabalho. E nós só temos um hospital regional em Ferraz de Vasconcelos, depois São Paulo e a nossa região. Então é hora da gente começar a fazer um alerta aos nossos deputados, para começar a se mexer. Doutor Gondim, deputado Marcos Damasio, o deputado André do Prado, enfim, outros deputados que operam nessa região, que operam na hora do voto, que é na hora do atendimento. Porque essa notícia, hoje, aonde eu estive, em alguns pontos da cidade, a notícia era essa. O que vai acontecer com Luzia de Pinho Melo. Se já aquilo que foi prometido ser feito não foi feito, e o que está funcionando vai acabar, então é hora de nós começar a se movimentar. Então eu acho que o Chico está colocando aqui, o vereador, com todo respeito, chamada de Chico Bezerra, mas é assim como nós chamamos aqui, é um alerta muito grande. Essa casa tem que começar a ficar em vigília para que isso não aconteça. Obrigado, senhor. Eu acho que não tem só fumaça, já tem lenha e álcool em gel já. Eu vou conceder a palavra ao vereador Mauro, em seguida o doutor Pérez. Vereador Antônio Lino, eu quero, senhor presidente, eu li a respeito dessa matéria hoje e fiquei assustado e quero aqui, acho que todos os vereadores deveriam se manifestar, a nossa indignação. Essa não é a primeira vez que essa conversa surge. O governo do estado já vem trabalhando em outras áreas, abandonando a pediatria, ela abandonou no Luzia, jogou nas costas do município. A oncologia, né? A oncologia, a gente está esperando até hoje inaugurar a ala que está pronta e nada. Agora, essa conversa não é de hoje, que o governo do estado, ele não quer mais assumir o PS, não quer que o Luzia. Só que é o seguinte, cidades da região, Mogi das Cruzes ainda tem o seu PS na Santa Casa, que a cidade paga por isso. Várias outras cidades não têm PS e são atendidas no Luzia, que vão começar a encher a Santa Casa lá de Mogi das Cruzes aqui, com pessoas de fora da cidade de Mogi das Cruzes. Quem vai pagar? O cidadão mogiano. Nós precisamos fazer barulho, nós não temos que manifestar toda a nossa desaprovação com o governo do estado, só com a possibilidade deles sonharem em fechar o PS do Luzia de Pinho Melo, senhor presidente. É importante que todos os vereadores que mobilizem as suas bases, que todos nós façamos contatos com os deputados dos partidos, o PR fale com os deputados, que o Democratas, o vereador Furlan, o deputado Gondim, todas as pessoas que a gente tem, o PMDB com a sua liderança, todos nós, o PSDB, tem que fazer lobby, o PV, todos os partidos, senhor presidente, para que isso não vá adiante. Esse estudo, a gente tem conhecimento, conversando nos bastidores, que ele já está em andamento. Nós precisamos mostrar a nossa indignação da cidade, senão vai ser tarde quando já fecharem e a cidade for obrigada a ter que assumir mais todo esse serviço da região, uma sobrecarga maior ainda para a cidade e para o Tesouro Municipal. Com a palavra na discussão, o vereador Dr. Pérez. Senhor presidente, nobres colegas, pessoal que nos assiste, é o seguinte, em primeiro lugar, impossível isso acontecer. E se tentarem, é impossível aceitarmos. Eu cumprimento o vereador, nobre vereador Chico Bezerra, mas tem uma outra coisa. O que nós precisamos lutar não é só para que eles não fechem. Nós precisamos de uma ampliação no pronto-socorro daquele hospital, ampliação nas internações. Vocês sabem que demora muito para se conseguir uma internação para cirurgia no hospital Luzia. Então, o que nós precisamos, além de lutarmos, se houver essa possibilidade de fechamento, nós temos que lutar para que aquilo se amplie.
Esse hospital tem que ter ampliação. Obrigado. Com a palavra para discussão, o vereador Chico Bezerra. Eu vou falar em expediente também, mas eu vou, só para dar uma explicação, Eu acho presidente. importante que Vossa Excelência fale agora. Para dar uma explicação, senhores vereadores, essa história começou há algum tempo atrás já. Entendeu? O próprio secretário da Saúde de Mogi das Cruzes, o Marcelo Cusatz, que hoje, inclusive, saiu uma reportagem no Mogi News, dizendo: secretário de Saúde de Mogi das Cruzes nega que o Hospital Luzia de Pio Melo vai fechar. Eu liguei para o secretário. E ele falou: eu não falei absolutamente nada disso para o jornal. Não entendi, porque o Mogi News escreveu na capa do jornal que não ia fechar, e dentro do jornal não está dizendo absolutamente nada disso. E o secretário não falou nada disso, nem escreveu, e não disse absolutamente nada disso que estava falando, porque ele falou justamente o contrário, que ele não sabia dizer que não vai fechar, até porque ele não tem autoridade nenhuma, o secretário de Saúde de Mogi das Cruzes, para dizer que o Hospital Luzia de Pio Melo não vai fechar o seu pronto-socorro. E ele realmente negou tudo isso, e eu sinto e quero até que o jornal Mogi News possa refazer esse tipo de manchete, porque é uma coisa que pode vir a acontecer e o jornal Mogi News simplesmente diz: não vai acontecer. Então, eu quero dizer que essa história toda, presidente, começou numa entrevista do deputado Gondim, no Jornal Diário de Mogi. O deputado Gondim falou que o secretário de Saúde do Estado, doutor Davi Uip, falou para ele que ia fechar o pronto-socorro do Luzia de Pio Melo. Por quê? Porque o pronto-socorro do Luzia de Pio Melo atende mais de 50% a 60% de atendimentos que eram para ser feitos nos postos de saúde da cidade. Só que ele não sabe que este hospital, quando foi construído, na época, aqui em Mogi das Cruzes, porque esse hospital era da Universidade de Mogi das Cruzes, depois foi vendido, era simplesmente um pronto-socorro ali, posteriormente virou um hospital, e na época que virou hospital, nós tínhamos na nossa região 1 milhão, nossa região fala os 10 municípios, nós tínhamos em torno de 1 milhão 200 e poucos mil habitantes. Hoje nós temos mais de 2,5 milhões de habitantes. O que o governo do Estado tem que fazer, vereador Mauro, não é fechar o pronto-socorro do Luzia de Pio Melo. Ele tem que ampliar, porque aquele hospital, ele tem uma planta daquele hospital, que ele é um hospital de 8 andares. Eles simplesmente fizeram 2 andares. Eles têm que ampliar. E tem mais uma notícia que vai estourar agora nos próximos dias do Hospital Luzia de Pio Melo, que ele fez um contrato com uma empresa de Mogi das Cruzes para fazer o trabalho da cancerologia, do Dr. Flávio Isaia, da oncologia, e fez esse contrato, e esse contrato não vai ser mais feito com o Dr. Flávio Isaías. Eles vão fazer com outra empresa de São Paulo. O Luzia vai assumir definitivamente com outra empresa de São Paulo, e a empresa que sempre fez isso em Mogi das Cruzes não vai fazer mais. Isso eu estou dizendo, vocês vão ver daqui 1, 2 meses o que vai acontecer. Entendeu? E o mogiano, que hoje já tem aí uma infinidade de coisas, indo para São Paulo, fazer hemodiálise em São Paulo, não sei quantas pessoas fazendo hemodiálise em São Paulo, diariamente, ou cada 2, 3 dias fazendo hemodiálise. Então o governo do Estado fala um monte de bobagem. E o Luzia sempre diz: nega, não vou fazer nada disso. E de repente faz. E não duvide, vereador Pérez, que eles não façam isso. Eles simplesmente fecham a porta. Nós não vamos atender mais as consultas e os atendimentos que a gente faz aqui. Vamos atender só as grandes emergências de alta complexidade. O que é alta complexidade? Alta complexidade, meu amigo, é aquele doente que vai lá para a UPA, tem um infarto, se precisar é que vai lá para o Luzia. Eles não vão fazer mais primeiro atendimento. É essa a ideia que passa pela cabeça do secretário de Saúde do Estado de São Paulo, para fechar isso aí. E os outros municípios que não têm nenhum serviço, a grande maioria não tem serviços adequados de pronto-socorro na região, para onde esse pessoal vai? Cai tudo em cima da cidade de Mogi das Cruzes. Então nós precisamos ter, e esse meu requerimento, presidente, é um requerimento de pedido de informação, pedindo para que o secretário de Saúde esclareça definitivamente com relação a isso que ele falou para o deputado. Quem falou para o deputado não fui eu, nem o vereador Mauro, nenhum de nós.
Quem falou foi o secretário de Saúde do Estado. E ontem eu fiz questão de ligar para o deputado Gondim para perguntar se era verdadeira essa história. E ele confirmou que é verdadeira. Então, se ele confirmou que é verdadeira, é porque essa história é real. Quem está confirmando não sou eu, é o deputado Gondim, que teve a conversa com o secretário de Saúde. E depois essa história que o secretário municipal de Mogi das Cruzes falou, eu não sei se vai fechar, se não vai fechar. Liguei para ele hoje. Como sai no jornal que não vai fechar, se você ontem falou que não sabia? Aí ele disse, não, eu não falei nada disso para o jornal. Só que semana passada ele reuniu todos os secretários dos municípios da Grande São Paulo, da nossa região, do Alto Tietê, e levantou esta lebre e pediu o apoio de todos os secretários dos municípios para fazer um trabalho no sentido de convocar os deputados, de convocar os prefeitos, a Condemate, para fazer um trabalho para não fechar o pronto-socorro do Luzia de Pinho Melo. Então está aí, a história é essa. Ninguém está mudando absolutamente nada. Agora, nós precisamos, e a imprensa precisa, é orientar a população daquilo que pode vir a acontecer. E não simplesmente recuar e dizer, não vai fechar. Não é isso que não vai fechar. Vamos esclarecer. Nós precisamos de esclarecimento. Mogi das Cruzes não pode ficar aqui simplesmente achando que não vão fazer. Nós temos uma infinidade de coisas que aconteceram aqui no passado, com relação aqui ao pronto-socorro do Luzia, que ficava filas e mais filas, macas nos corredores, e a gente reclamando, vereador Cuco. E eles simplesmente diziam que não era aquilo que acontecia. Teve tempo que ele não deixava nem a gente entrar dentro do Luzia. Eu fiquei inimigo do pessoal do Luzia porque eu falava a verdade aqui nessa casa. Então, nós não podemos ter receio. Nós temos aqui realmente fazer um trabalho bastante sério, intenso, convocar os deputados e pedir para os nossos prefeitos, todos eles, que se unam e não deixem acontecer um absurdo desse que estão querendo fazer. Era só esse esclarecimento que eu queria fazer, meu presidente. Vereador Chico, é uma sugestão à Comissão de Saúde que ela dê início a esse trabalho, que marque aqui na casa, eu acho que essa casa tem poder para isso, a convocação dos deputados, ou o convite aos deputados estaduais, e até um apelo ao secretário para que esteja alguém da Secretaria Estadual, porque esse assunto nós não podemos ficar quietos, que senão, de repente, nós chegamos lá, a porta está fechada, para abrir de novo vai dar muito trabalho. Então, é uma sugestão que Vossa Excelência já dê início a esse trabalho, Vossa Excelência com a competência indiscutível que tem, para que a população de Mogi das Cruzes possa, que está nos acompanhando agora, possa não ter mais esse dissabor, como foi o caso da oncologia. O próximo vereador inscrito para fala, o vereador, para falar em discussão. Em discussão, o vereador Rodrigo Valverde. Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar o vereador Chico Bezerra. É um tema, de fato, fundamental de ser debatido aqui hoje. O vereador Mauro Araújo chamou a atenção para todos os parlamentares se posicionar radicalmente contra essa tentativa, ou talvez já processo em andamento. E a gente discutiu nas semanas que antecederam aqui, presidente, que a SAMED, pelo que ela fez, está empurrando a pessoa que paga o seu convênio para os equipamentos públicos de saúde. Agora, imagina o caos que isso vai existir com a atual crise econômica, onde todos estão sendo obrigados a abrir mão do pagamento particular de um convênio e ir para os equipamentos públicos de saúde e se deparar com esse colapso que está prestes a acontecer. E não é um problema só para os vereadores de Mogi das Cruzes. Todos os vereadores do Alto Tietê têm que se mobilizar, porque, de fato, isso vai atingir todas as cidades. Então, quero parabenizar mais uma vez o vereador Chico Bezerra e temos grandes soldados da saúde aqui, tecnicamente falando, né? Dr. Péricles, Dr. Otto Rezende, agora nosso amigo Rodrigo Romão, mas que todos sejam radicalmente contra. Impressionante que esse governo teve quase 70% dos votos aqui na nossa cidade. Eu fico com dó da região que deixou esse governo mal votado nas últimas eleições. O próximo vereador inscrito para a fala, o vereador Protásio Ribeiro Nogueira. Em discussão, senhor presidente. Estou inscrito para a fala hoje, não. Inscrito Mas para é o fala, seguinte, só complementando principalmente a fala do vereador Mauro,
É uma coisa tão absurda, eu li essas manchetes no jornal, principalmente hoje de manhã, né? Um jornal estava meio controversas, as manchetes um com o outro, né? Um dizia que poderia fechar e outro dizia que, segundo o secretário, não iria fechar. Falei, não estou entendendo mais nada, mas só li as manchetes, não tive tempo de ler a notícia toda. Mas, doutor Pérez, é uma coisa, a gente sabe do tanto de atendimento que o SAMU faz dentro do município de Mogi das Cruzes e região. O endereçamento de todos esses atendimentos, sejam eles de acidentes, sejam eles particulares de uma pessoa que teve um princípio de infarto, ou um mal-estar, um mal súbito em sua residência, chama o SAMU leva para onde? O Luzia de Pinho Melo. Para a Santa Casa é sabido, por todos os mogianos quase que prestam atenção à cidade, que vive lotada, principalmente o PS da Santa Casa já vive lotado. Como que poderia algum outro órgão médico na cidade atender o fechamento de um PS do Luzia de Pinho Melo? É uma coisa tão absurda que, olha, honestamente dizendo, eu chego a ponto de falar assim, não pode ser verdade mesmo, porque é incabível raciocinar ou pensar sobre um assunto desse. Gente, seria fechar, eu não tenho uma base, mas acredito que deve ter uma média aí, diária de uns 20 atendimentos, no mínimo, 20 ou mais atendimentos, que o SAMU presta, levando paciente ao Luzia diariamente. 10 mil são 300, então, poxa vida, se multiplicar 30 por dia, 300. 10 dias, 3 mil, seriam 300 atendimentos ao dia que o SAMU faz, levando, bem dizer, quase a sua totalidade ao Luzia de Pinho Melo. Vai levar para onde? Como foi dito aqui, né? Irá começar a criança de Mogi nascer em Suzano, né? Então, vamos começar a levar agora uma pessoa que passa mal aqui lá para os hospitais regionais, Guarulhos, algum lugar. Olha, gente, é incabível pensar, não me entra pensar sobre um fato tão, vou falar de um ato terrorista desse, não com Mogi das Cruzes, com a população de Mogi das Cruzes e região. Então, foi bem dito aqui, não é um trabalho de ser feito somente pelos vereadores desta casa, e sim de todo o Alto Tietê, que depende do Luzia de Pinho Melo. Obrigado, senhor presidente. Além do que a logística para um socorro do Luzia é indiscutível, né? Próximo vereador para falar em discussão, o vereador Otto Rezende. Discussão do requerimento, viu, vereador? Obrigado por ter avisado, presidente. Queria parabenizar mais uma vez o nosso nobre vereador Chico Bezerra por esse requerimento que fala sobre o fechamento do pronto-socorro do Hospital Luzia Pinho Melo. Eu sou médico aqui na cidade e fui chefe do pronto-socorro do Hospital Ipiranga há 25 anos atrás, e lá nós recebíamos todos os pacientes com urgência e emergência que vinham da estrada Mogi Bertioga, a Dutra e outras cidades vizinhas, Biritiba Mirim, da Salesópolis. Então a gente recebia há 25 anos atrás esses pacientes da urgência e emergência. Naquela época a gente fazia 120 atendimentos a cada 12 horas e já era um movimento muito grande. O Hospital Ipiranga estava dentro do centro da cidade e a população foi crescendo. Naquela época tínhamos 300 médicos, o Dr. Pérez já era mas nós éramos em 300 médicos. Hoje nós estamos na cidade de Mogi das Cruzes com mais de 3 mil médicos e o Luzia Pinho Melo foi fundado em cima daquele pronto-socorro. Depois foi começando outras especialidades dentro do Hospital Luzia de Pinho Melo. Mas ele começou como um grande pronto-socorro e que foi desafogando esses acidentes que ocorriam na estrada Mogi-Suzano e essas demais que eu tenho dito. Bom, o que acontece é que a cidade continua crescendo e o pronto-socorro do Luzia de Pinho Melo está num lugar estratégico e é o único pronto-socorro que consegue receber, como o vereador Protásio falou, a demanda do SAMU, porque quando chega 10, 15 ambulâncias lá, a Santa Casa nem teria espaço físico para receber essas ambulâncias. Então, hoje, a gente não tem nenhum pronto-socorro com espaço físico suficiente para receber a demanda dessas 8 cidades que Mogi das Cruzes, que o Luzia Pinho Melo recebe.
nós recebemos lá a demanda dessas 8 cidades e qualquer criança hoje que quebra um braço ou infartado é carregado para o Luzia Pinho de Melo. O atendimento lá é bom, mas a gente sabe que a população da nossa cidade do Alto Tietê tem crescido muito e que aquilo lá precisa e deve continuar crescendo e não se pensar em fechar. Precisa crescer. Eu tenho conhecimento que lá pode ser construído mais 5 andares para cima daquele prédio e é isso que a gente tem que começar a reivindicar. Temos que crescer. O serviço de oncologia lá está pronto, o prédio. Nós temos também que começar a reivindicar que aquilo esteja funcionando o mais rápido possível, porque fazer quimioterapia e radioterapia só quem faz que sabe da urgência de ter que ir para São Paulo. Então, aquele é um hospital da região, mas é muito mais mogiano, porque foi construído por mogianos, foi cedido por mogianos e eu, como vereador e representante aqui da Câmara Municipal, quero dizer para os demais vereadores que eu estou junto nessa briga aí para que o pronto-socorro do Luzia Pinho de Melo permaneça aberto. Era isso que eu tinha para falar, presidente. Com a palavra em discussão, o vereador Farofa. Senhor presidente, mediante de ontem e hoje, a discussão sobre o fechamento do Luzia de Pinho Melo, do pronto-socorro, eu solicitei ao deputado André, na bancada líder do PR na Assembleia Legislativa, uma reunião amanhã. Vai ser às 18 horas amanhã na Assembleia Legislativa. O Dr. Pérez também falou com o deputado André do Prado para a gente estar discutindo e estar marcando uma agenda com o secretário estadual de Saúde. E fica o convite a todos os vereadores, principalmente da Comissão de Saúde, quem quiser participar amanhã às 18 horas na Assembleia Legislativa, viu, doutor Pérez? Então, todos convidados. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. O vereador Rodrigo Romão, em discussão do requerimento, viu? Eu só queria parabenizar o Chico, que ele está correto com a fala dele, e eu acho um absurdo, mais um descaso do governo do Estado com Mogi das Cruzes, com o fechamento de vários setores que teve naquele hospital, mas essa informação do fechamento do pronto-socorro. Onde eu trabalhei aqui na cidade de Mogi, fiz várias transferências de paciente para o setor de emergência e do pronto-socorro do Luzia de Pinho Melo. Não só esse problema, mas o setor de emergência, que por várias vezes o setor de emergência ficou mais paciente do que maca, por muitas vezes. Às vezes os profissionais de enfermagem reclamam muito a exaustão do trabalho lá, porque da superlotação daquele setor. Então, é mais um questionamento sobre o setor de emergência, que às vezes não dá nem para transitar dentro daquele local. O Chico exclamou muito bem, às vezes a falta de maca continua ainda, viu, Chico? Muitas ambulâncias paradas por falta de maca no setor do Luzia de Pinho Melo, e isso atrapalha o andamento até do atendimento do hospital. Então, eu acho que essa casa aqui, como o Rodrigo Valverde falou, com 3 médicos e vários vereadores aqui que lutam pela essa causa, não deixar o fechamento desse setor. Continua em discussão. Encerrada a discussão, está em votação o requerimento do 019/2017, de autoria do vereador Chico Bezerra. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como se encontram. Está aprovado. Moção 007/2017. Isso posto, senhor presidente e nobres pares, em razão das considerações aqui apresentadas, é que requeiro, na forma regimental, sejam concedidos votos e aplausos e congratulações a todos que trabalham junto à equipe de saúde da unidade UPA 24 horas do Oropó. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo Miranda, Mogi das Cruzes, 21 de fevereiro de 2017, Rodrigo Romão, vereador PCdoB. Coloco em discussão a moção de autoria do vereador Rodrigo Romão. A moção número 07/2017 está em discussão. A palavra, senhor presidente. Com a palavra em discussão, o vereador Rodrigo Romão. É só parabenizar toda a equipe da UPA do Oropó, recém-inaugurada, sobre o número de atendimentos realizados naquele setor, naquela unidade. Até o momento, até segunda-feira, 10.091 atendimentos. E questionando sobre o fechamento ou não do Luzia,
aquela unidade de saúde, de 10.091 atendimentos realizados na unidade, 98,93% foram resolvidos na unidade. Não houve transferência. Então, eu quero parabenizar toda a direção da unidade do Oropó, com essa moção de aplausos, a supervisão de enfermagem, a Tatiana, a Ana Paula da CCH dessa unidade e a todos os profissionais de enfermagem lá, a equipe médica, desde o atendimento da recepção até a limpeza. Muito obrigado, presidente. Parabéns, vereador. Continua a discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Proposições publicadas, senhores vereadores. Indicações de números 63/2017 a 77/2017. Coloco em discussão as indicações de números 63/2017 a 77/2017 de autoria dos senhores vereadores. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como se encontram. Está aprovado. Senhor presidente, não há mais papéis para o expediente. Não havendo mais papéis para o expediente, primeiro vereador inscrito para a fala, o vereador Francisco Marcio Bezerra de Melo Filho, que eu não sei se Vossa Excelência vai falar. Eu desisto da palavra. Obrigado. O Vossa Excelência abre mão da palavra, até porque eu achei importante que o vereador Chico falasse naquele momento do requerimento, que era pertinente. O próximo vereador, o vereador Otto Fábio Flores Rezende. Vossa Excelência tem 10 minutos. Obrigado, vou ser bem sucinto nas minhas palavras. Voltando ao assunto trânsito, esses dias eu fiz uma indicação para ter uma ciclovia que viesse do Botujuru até o rodeio, passando pela rotatória de César de Souza. Na verdade, a gente discutiu ontem também um pouquinho sobre trânsito, sobre inversão de mão com o vereador Protássio na Vila Oliveira. E hoje eu venho aqui propor, discutir um pouquinho com a casa sobre mais uma alteração de trânsito para ver se a gente consegue melhorar o trânsito na altura ali da rotatória do Habib's. O trânsito que vem de César de Souza até o Habib's de manhã, à tarde também, tem ficado muito intenso. Então eu vou utilizar da palavra aqui para sugerir à Secretaria de Trânsito uma faixa adicional, que seria nos horários de pico, colocar cones da rotatória, da onde passa o Rio Tietê até o Habib's, e fazer uma faixa adicional. Então, quem viria do bairro para o centro, teriam 3 faixas na hora do pico, passaria pela rotatória e faria com que o fluxo de carros melhorassem bastante ali. Isso seria uma ideia para que a gente começasse a analisar se daria certo ou não, porque a gente sabe que a construção da cidade, o desenvolvimento da cidade está indo para o lado do Botujuru, e a gente tem um grande espaço ainda à direita do bairro para o centro, para construir umas avenidas boas ali, com mais de duas vias. Nós temos ali do Botujuru até o Habib's ainda grande espaço, passando pelo Rio Tietê, para que tenha mais uma via. Então, não vai haver gasto nenhum a gente fazer essa via aditiva, essa terceira via, com cones, durante o horário de pico, para ver, até analisar se realmente isso desafogaria o trânsito ou não. Então, eu gostaria de estar passando isso para a Secretaria de Trânsito, e aproveitei o meu expediente para falar sobre o assunto. Era isso que eu tinha que falar, presidente. Vereador. Obrigado, vereador. Palavra, presidente, com a palavra. A palavra aqui, só para dar uma... É a parte aí que Vossa Excelência está pedindo? E a parte aqui, vereador, aqui. Ok. Vereador, eu acho interessante a ideia, mas eu fico também assim apreensivo. Você vê, hoje a Ricério de Marcato, hoje, e está César de Souza, ela é a segunda via em horários de pico mais cheia da cidade. Quando chega às 18 horas, você não consegue entrar em César hoje. Então você não consegue entrar em César hoje de tanto fluxo que tem e está o bairro. Eu acho que tem inúmeras necessidades
de trânsito da cidade, mas seria um sonho realmente de ver uma terceira faixa até o Habib's, e seria uma realização muito grande de ver de fato a Rua Sérgio Marcato sendo também vista com os olhos pelo trânsito, porque hoje realmente o bairro de César hoje em horários de pico fica inviável a ser entrada. Então eu quero até dar um adendo a mais aí, não somente a via até o Habib's, como também no bairro de César de Souza também, que também é César hoje com 43 mil habitantes, um fluxo imenso de carro que vem de Sabaúna, que vem de Botujuru, César de Souza, fora que vem também o povo lá de Guararema também, que vem de outras cidades vizinhas, que cai tudo nesse período de pico que cai na nossa cidade. Então seria assim um sonho grande de uma terceira faixa e uma realização muito enorme se o trânsito também olhasse para o bairro de César de Souza em horários de pico, sendo que hoje a Rua Sérgio Marcato é a segunda via mais cheia, só perdendo só para a Avenida Japão. Então, assim, eu acho que a cidade cresce muito rápido. Nós temos também a Avenida, inúmeras vias que são cheias, mas a gente torce que tudo isso realmente que seja falado aqui hoje, realmente seja bem visto e seja feito assim, um estudo muito afinco e muito profundo realmente. Porque hoje, Mogi das Cruzes, realmente, isso não se suporta mais de tanto carro. E não adianta falar mais em rodízio, não adianta falar nada disso. Nós temos que pensar em estratégia mesmo. Entendeu? Isso aí. Vereador Emerson Rony, como a gente sabe que o município está sem dinheiro e a gente pedir obras não vai dar certo, mas a gente acredita, né? Eu como vereador acredito que se o projeto estiver pronto, o dia que aparecer o dinheiro seria mais fácil com o projeto pronto. Já surgiu ideias ali na frente do Habib's de você desmanchar aquelas duas vias que foram feitas do lado do prédio para que fosse planado tudo de novo e fizesse três vias do bairro da cidade, duas para ir para o bairro e uma só no canto, porque o fluxo está muito grande ali. A Ricieri Marcato, a gente sabe que existe um projeto antigo para ampliar a perimetral e esse projeto tem que dar andamento, porque a Ricieri Marcato, o vereador Emerson Rong é do bairro, eu sou do bairro, outras pessoas, o Mauro é do bairro, e a gente sabe que a Ricieri Marcato, José Marcato, está inviável. O presidente da casa é do bairro, então aí, é mais um adendo para a gente poder brigar por aquilo ali. Está inviável, a gente às vezes demora lá 2 horas para andar 500 metros. Não é isso, presidente? A Ricieri Marcato, José Marcato, precisa da continuação da perimetral para que seja uma nova via para entrar no bairro. Existe um projeto em andamento já. Esse projeto a gente precisa lutar para que venha verba federal para que esse projeto saia. Então, bastante recurso. Na verdade, eu estou aqui hoje falando sobre isso porque a gente tem que estar sempre vivenciando, revitalizando essas ideias para que as pessoas saibam que já existe esse projeto e que esse projeto pode ser concretizado. Agora, eu gostaria muito que com cones fosse feita a terceira via, um aditivo do bairro ao centro, para que a gente possa, a Secretaria de Trânsito, ter uma ideia de como ficaria o trânsito com 3 vias. É isso que eu tinha para hoje. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadores. Obrigado, vereador Otto. Próximo vereador inscrito para a fala, vereador Antônio Lino da Silva. Antes, vereador Antônio Lino, preciso que o primeiro secretário venha consignar a presença de Vossa Excelência, que parece que não estava consignada, mas a palavra está com Vossa Excelência. Consignada a presença do vereador Antônio Lino. Eu agradeço, mas as câmeras não deixou fugir. A gente estava consignado, eu na hora que cheguei aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o que me traz a fala aqui é a questão do trânsito ali na Ricardo Vilela. Mais uma vez, com o Antônio Cândido. Mais uma vez, mais um acidente. Eu queria um dia entender por que o Departamento de Trânsito só espera alguém morrer ou morrer várias pessoas para tomar as devidas providências. Porque é uma voz corrente naquela região que tem que se colocar uma lombada ali. É uma voz corrente, todo mundo pergunta, eu coloquei um radar, eu coloquei não sei o quê, mas não funciona, é a lombada que vai funcionar. O dia que tiver uma fatalidade, morrer uns 3 ou 4 ali, aí sai todo mundo correndo, prefeito, secretário, diretor, todo mundo para ir lá. Aí a lei funciona, aí a lei não proíbe. Ali já aconteceu quantos acidentes? Eu falava isso na Avenida Japão. Quantas vezes depois do Conjunto Santo Ângelo eu pedi naquela oportunidade para colocar uma lombada lá?
Aí houve uma fatalidade, morreu 6, num acidente só. Aí, à tarde, estavam fazendo a lombada. Na mesma via, na Avenida do Japão, eu pedi para colocar uma lombada, não colocaram a lombada. Morreu uma criança de 6 anos. Aí foram lá e colocaram a lombada numa descida. Não podia, porque lá era uma descida. E não podia colocar, porque a lei de trânsito não pode colocar a lombada, segundo a informação do secretário. Todos eles, é unânime. Pode trocar secretário, troca secretário, continua a mesma coisa. Estou eu aqui cobrando mais uma vez a lombada aqui da Ricardo Vilela. Precisa colocar a lombada lá, senão vai acontecer uma fatalidade. Aí muita gente vai lá para o velório, aí a comoção, aí vai lá e coloca a lombada. Gente, pelo amor de Deus, não espera acontecer o pior, vai lá e coloca. Se o Ministério Público disser, mas o Ministério Público vai lá, vai... Cara, pede para ele então fazer um parecer dizendo que não pode colocar, porque na hora do acidente você vai para o Ministério Público, não vai para a Secretaria. É isso que nós temos que colocar na cabeça desses secretários, ou de algum diretor que faz esse trabalho. Não tem como pensar diferente. Eu venho cobrando isso. Lá, só um minutinho, Protásio, eu vou passar para você. Lá em Brás Cubas, nós tínhamos uma questão no final do viaduto de Brás Cubas. Depois que teve um acidente com uma senhora que estava indo para uma academia da terceira idade, aí colocaram o radar. Tanto pedir. Quantos pedidos? Em frente o Itaú em Brás Cubas, enquanto não teve um acidente, não instalaram um radar, um farol e colocaram uma faixa de pedestre. Isso, aqui na Dourado do Shopping, aqui no centro aqui, vai acontecer um acidente. Eu estou colocando alguns pontos, mas eu colocaria aqui uns 50 pontos desses. Eu não sou diretor de trânsito, não sou secretário de trânsito e sei de tudo isso. Eu queria saber se o secretário sabe disso. Estou fazendo um desafio com o secretário, para sair de manhã comigo, até meio-dia. Vou apontar uns 50 locais que acontece acidente e que não se toma providência. Aí quando sai no jornal, no Diário de Mogi, Mogi News e outros jornais, aí eles vão lá e colocam, porque eles querem manchete. Eu acho que é isso que eles querem, que depois, a secretaria foi lá e colocou a lombada. Gente, não espera acontecer isso, vai lá, executa o serviço. Pois não, vereador. Rapidinho, vereador Antônio Lino, e Vossa Excelência citou aí a Avenida do Japão. Vereador Antônio Lino, ali entre o Rio Jundiaí e o Conjunto Santo Ângelo, depois de muito trabalho, foi feita uma calçada que tirou o pedestre do meio da rua, vamos dizer assim. Agora, aquele trecho do Santo Ângelo até lá no São Martinho, ou até na creche, pelo menos da curva, é necessário mais que urgente uma calçada, vereador. Eu sei que Vossa Excelência anda diariamente por lá. Mas lá é mais do que necessário, passou da hora, o prefeito Bertaioli, na época, fez um projeto, chegou a ser anunciado para aquela comunidade, e o projeto está morto, está parado. Tirou os muros. Exatamente. Ali somente irão construir calçada, vereador, seguindo nessa linha que Vossa Excelência falou. Quando tiver novamente uma tragédia, uma mãe ser atropelada com seu filho dentro de um carrinho, ou uma família inteira ser atropelada, porque não existe nenhum centímetro a não ser a via pública para que o pedestre transite entre o Santo Ângelo e o São Martim. Obrigado pela parte, Vossa Excelência, eu estou com um abaixo assinado, isso é da minha mesa. Pois não, vereador. Vereador Lino, domingo aconteceu esse acidente. Mais um. Esse acidente foi, o carro acabou, eu não sei se houve vítima fatal. E eu pude presenciar o estado do carro. E eu tenho um amigo que tem um restaurante ali. Ano passado eu falei desse tema. Sim. Também. E apenas não acabou com o restaurante desse meu amigo, porque ele colocou um guarda-reio ali e acho que o carro deve ter batido no guarda-reio. Mas ali é um perigo, a Ricardo Vilela e a sua paralela, a Dom Antônio Cândido Vieira Alvarenga, também virou uma pista de corrida, porque antes podia estacionar ali na lateral, e hoje são 3 faixas de rolamento, os ônibus e os carros passam ali numa velocidade absurda. Quando eu questionei a Secretaria de Transportes, eles falaram que não poderia fazer muita coisa, porque a velocidade do ônibus era mais importante. Então, a gente tem que tomar cuidado com a vida. A vida é o fator principal. E a Ricardo Vilela, do jeito que está hoje, sem uma barreira, um empecilho ali para diminuir a velocidade, ou diminuir que os motoristas, os carros, passem e queiram aproveitar o amarelo, junto com a Cândido
Cândido Alvarenga, ali vai acontecer acidente sempre. E vai acabar resultando na morte de alguém. O vereador Chico Bezerra. Bom, meu vereador Antônio Lino, eu estava ouvindo a Vossa Excelência falar e me lembrando aqui, o vereador Cuco lembra. O vereador Cuco Pereira. O vereador Cuco Pereira deve lembrar, nos anos de 83 a 88, nós estávamos aqui nessa casa e tinha um vereador... Não, nós estamos falando sobre lombada, eu vou falar sobre lombada. Eu só quero pedir a Vossa Excelência, Rapidinho, que eu vou solicitar ao vereador Pedro Komura que assuma a presidência. Muito obrigado. Então, eu comecei a me lembrar, Cuco, naquela época tinha um vereador nesta casa que ele pedia lombada, que era um negócio de louco, Toninho. E ele fazia, tanto que ele foi considerado o rei da lombada naquele período. Mas era uma coisa positiva, porque se a gente for analisar, quantas lombadas não foram feitas nessa cidade que evitaram-se uma infinidade de acidentes. E aqui em Mogi você pede lombada num lugar, como tem acontecido aqui na Ricardo Vilela, vários e vários acidentes, e simplesmente a administração municipal não se dá conta de que pode morrer pessoas ali naquele local. E uma infinidade de outros locais. Ali do Banco do Brasil, descendo a Coronel Souza Franco, é a mesma coisa. Os ônibus descem com uma velocidade incrível e não respeita, às vezes não dá tempo de frear no sinal e vem um carro e bate. E morrem pessoas. Lá na Coronel Souza Franco morreu algumas pessoas ali. Então, eu acho que está na hora do pessoal ter um pouco de bom senso. Não é questão de dizer a lei está aqui, mas o bom senso tem que ser prevalecido nessas horas. E eu acho que Vossa Excelência tem toda a razão e nós da Câmara Municipal temos realmente que fazer esse tipo de cobrança. Eu estou falando dos pontos específicos. Era só para elogiar as suas palavras, vereador. Palavra ao vereador Farofa. Ô, vereador Lino, eu tinha até comentado contigo esses dois dias, a gente lá conversando a respeito, eu entrei com 3 pedidos de lombadas, né? Inclusive uma na prefeito Carlos Alberto Lopes, que aquilo está um perigo, com vários acidentes. Prefeito Carlos Alberto Lopes hoje ali, pessoal, continuação da Getúlio Vargas, que não é um perigo. São 2 faixas subindo e uma descendo. Quem vem daquela região ali, das transversais ali da Quiodache, daquelas região ali, não consegue entrar ali a partir das 5 horas. Acidente, pessoas que saem do extra ali também, não tem como estar atravessando ali hoje a Avenida Prefeito Carlos Alberto Lopes. Tem pontos de Mogi que é necessidade. A vida não tem preço, a prefeitura não tem dinheiro. Outro pedido, na estrada lá do Tabuão, que o Lino conhece muito bem, na entrada dos postos lá. Já tem 3 casos lá de acidente com morte. Isso é um absurdo ali. Saem muitos caminhões ali, as pessoas vêm muito rápido, não tem ali acostamento, é muito, muito perigosa aquela região ali, você sabe disso, a estrada. São necessidades. E também Judiapeba também, lá, hoje muito movimentado, entrei com um pedido, e quero também agradecer também aqui ao secretário Rangel, que também foi muito atencioso, inclusive vai estar comigo semana que vem, depois do Carnaval, visitando esses locais. Isso que o secretário tem que fazer, para ele realmente visitar e conhecer ali as demandas ali, que é um perigo ali no dia a dia aquilo ali. A prefeito Carlos Alberto Lopes hoje é um perigo. No Tabuão, jovens lá morreram com 16 anos lá, morreram com acidente, porque eu hoje não tem uma lombada. Eu só preciso do tempo aí, por causa que tem mais 2, 3 Era só isso para deixar registrado. Obrigado, vereador. Para o novo vereador Valverde. Vereador Farol, se for falar todos os problemas do trânsito da cidade, uma parte não dá. Mas, vereador Antônio Lino, um bom governo é aquele que é sensível ao que o povo anseia. O advogado Fábio Guzmão, ele tem um escritório bem na esquina das vias ali, vereador Furlan, da Dom Antônio Cândido Alvarenga e da Dr. Ricardo Vilela. E ele também é dono do restaurante lá, esquina Vilela. E ele disse que fez um abaixo-assinado com centenas e centenas de assinaturas, porque já saíram várias mortes, entregou esse abaixo-assinado na Secretaria de Trânsito da cidade, não foi atendido, saíram outras mortes, outro abaixo-assinado, ele falou que já foram 3, e até hoje não atendido. Perfeito a manifestação de Vossa Excelência aqui nessa tarde de hoje. Tá, já. Eu queria que você dê a palavra. Só um minutinho, eu quero só dar só uma... mais rápido que o meu rapidinho, tempo eu já... quero dar isso está com a sugestão. E isso está na resolução 495 do CONTRAN. Tem uma lombada que ela tem uma faixa de pedestre. É uma ideia também para a cidade. Não só a lombada, que faça lombada mais estendida, mas com uma faixa de pedestre em cima. Então, tem locais que cabe isso aí. Além da lombada, ela ser mais estendida, sendo também uma faixa de pedestre. Então, isso aí tem uma resolução do CONTRAN que permite isso aí também. É uma ideia também, entendeu? Fazer uma lombada estendida.
em cima vai a faixa de pedestre. É uma ideia também que tem uns locais que pode ser feito isso aí também. É uma ideia. Com a palavra, vereador Tuco Pereira. Permite, vereador Antônio Lino. Problemas de trânsito em Mogi das Cruzes é um problema crônico. Né? Há quantos e quantos anos nós corremos atrás de lombadas? Vossa Excelência perguntou por que não se coloca lombada, né? Onde hoje temos algumas mortes. É porque lombada não se permite a legislação. Né? Agora, morrer pode. Né? Tem legislação que permite morrer. Brincadeira à parte, nós precisamos urgentemente em Mogi das Cruzes de um plano viário. Não é de hoje. Quantas vezes nós pedimos isso? Acontece que o prefeito Bertaioli tentou trazer alguém de São Paulo, né? Mas o salário era muito alto para poder fazer um plano tremendo de Mogi. Aí sim, iria detectar aonde nós temos que colocar lombada, aonde que nós temos que colocar faixa de pedestre, né? E, inclusive, instruir o povo que atravesse na faixa de pedestre. Nós temos uma faixa de pedestre aqui em frente à Prefeitura Municipal, mas o povo não atravessa por aí, são poucas pessoas. Atravessa embaixo, sujeito a ser atropelado, né? Essa orientação, eu acho que tem que passar. E a sugestão que nós poderíamos dar ao prefeito municipal é que estude juntamente com o secretário de Transportes, que está há pouco tempo aí na prefeitura, que é o Coronel Rangel, né? Estude um plano viário para Mogi das Cruzes. Muitos e muitos lugares estão reivindicando isso. Todos os bairros de Mogi das Cruzes, a turma quer lombada, né? Querem lombada. E nós ficamos correndo atrás de secretário, atrás de prefeito, para colocar uma lombada aqui, outra lombada lá. Nós teríamos que ter um plano e a prefeitura executar esse plano para o bem do trânsito de Mogi. Eu peço uma parte, aproveitando a benevolência do nosso Mas meu tempo já acabou. Se o presidente deixar... Assim, já extrapolou mesmo o tempo, mas assim, duas coisas importantes. Primeiro, mestre vereador Cuco, houve uma licitação aqui na cidade, houve o desenvolvimento, inclusive N audiências públicas, do plano de mobilidade urbana da cidade. Alguém ouviu falar? Ou será que passou por aqui, por essa casa, esse plano? Olha o barulhinho do grilo. Né? Mas assim, aonde está a aplicação disso? Eu estava conversando com o vereador Mauro aqui agora há pouco, e assim, de fato é importante a questão, né, das lombadas. Mas o vereador Cuco, ele foi muito preciso quando ele falou da educação, de um programa, né, de um planejamento. Ninguém falou aqui até agora sobre... Eu solicito ao vereador Caio Cunha que seja breve. O senhor já me interrompeu, presidente, então eu vou parar agora. Vereador. Mas era isso que eu queria falar, nem sei mais o que eu ia falar. Mas obrigado, vereador Antônio Lino. Vereador Caio, nunca, plano nenhum vai resolver acidente. Acidente é aquele local. Você faz um projeto, ali não vai acontecer acidente. Acontece acidente em outro local. Aqui, vou dar um exemplo muito prático. Em frente ao shopping center ali, fizeram uma passagem para os pedestres. Só que o pedestre não passa lá, ele passa em outro local. O que nós temos que fazer? É fazer uma calçada onde ele passou, e não uma calçada onde nós queremos que ele transita. Então, essa questão é importante. Mas hoje, enquanto o plano de viário não saia, vamos atender a necessidade da população. Não adianta ficar com ninguém aqui, não. Tem que fazer a lombada, ponto final. Obrigado, senhor presidente. Solicito ao vereador Carlos Evaristo que reassuma a presidência dos trabalhos. Vou passar a palavra ao próximo vereador inscrito. Eu vou pedir aos vereadores respeitar o tempo, que extrapolou muito o tempo e nós temos bastante vereadores inscritos. Vereador Eduígues Ferreira Martins. Boa tarde, senhor presidente, senhora vereadora Fernanda, senhores vereadores, a imprensa, a população que nos acompanha de casa. Senhor presidente, é importante relembrar que até agora o prefeito não se dispôs a receber
a Comissão de Aposentados e Pensionistas, que protocolizaram um pedido de reunião com mais de 1.500 assinaturas. Portanto, a situação relativa ao plano de saúde continua a mesma. Então, eu faço questão de estar lembrando, porque é importante, repito, como disse ontem, quando há um problema instalado na cidade e atingindo um contingente de pessoas tão grande, tem que ter sensibilidade por parte do Poder Executivo para buscar uma solução. Eu queria saber também, dos colegas médicos, se alguém tem informação porque o Hospital Mogi Mater deixou de atender a população segurada da SAMED via convênio plano de saúde da Prefeitura. Temos aqui vários colegas e algo que, como disse ontem, os futuros mogianos serão suzanenses, porque nascerão lá. Doutor Péricles. É só esclarecer que venceu o contrato do Mogi Mater com a SAMED em dezembro do ano passado, em novembro do ano passado. E em outubro, a SAMED foi chamada para refazer o contrato, para sentar e... Acontece que a SAMED, depois que a Unimed fechou, aumentou muito. Então, não houve um acordo ainda entre o hospital e a SAMED. Então, os partos programados, as cirurgias programadas, realmente não são feitos porque a SAMED encaminha para Suzano. Mas o hospital, nas emergências, um parto que já está nascendo, ou uma situação de emergência, o hospital atende e é obrigado a atender. Então, agora a SAMED, tudo que pode, está mandando para Suzano. Partos programados, cirurgias programadas. Mas as emergências, eu faço parte do hospital, nós somos obrigados a atender. Eu quero mais uma vez lamentar essa situação triste que atinge, com certeza, milhares de futuras mães que terão que se dirigir a uma outra cidade para fazerem o seu parto, né? Lamentável isso, é triste, mas é mais um prejuízo provocado à nossa população. Além da ameaça de fechar, agora há pouco houve o debate, de fechar o pronto-socorro do Luzia de Pio Melo, que será um desastre se ocorrer, um grande contingente da nossa população, do funcionalismo público, estão sofrendo mais um prejuízo em função desse rompimento de contrato, né, ou fim de um contrato entre o hospital que presta o serviço de maternidade e o plano de saúde. Quero lamentar. Eu acho que isso vai degringolando o quadro de saúde na cidade. É lamentável. Mas, senhor presidente, eu quero aproveitar esse tempo que me resta para levantar um problema que pode não ter grande apelo na sociedade, mas que eu considero importante. E por que eu considero importante? Nós vivemos uma recessão econômica com milhões de desempregados no Brasil e ocorreu um fato aqui na cidade há algum tempo atrás, que foi o fechamento, por iniciativa da Prefeitura, do Amarelinho e da lanchonete ao lado do Eugênio. Quem iniciou esse processo foi a Prefeitura, através do Departamento de Segurança e Fiscalização. Um estabelecimento conseguiu se manter aberto.
entrou na justiça, obteve uma medida e conseguiu se manter aberto. O outro está fechado há 3 semanas. São 11 postos de trabalho. Eu estive lá logo após a reabertura obtida na justiça. Por que eu quero levantar essa questão? Primeiro, porque tem um simbolismo, o amarelinho. Tem uma história com a cidade. E segundo, ao verificar o ocorrido, eu continuo com a mesma posição de que o proprietário, Oswaldo, que eu sou solidário, entrei lá uma vez na reabertura e constatei os postos de trabalho que ele gera, o que ele proporciona de tributos para o Estado, para o município. Eu continuo insistindo que é uma medida injusta, embora agora a questão esteja judicializada. Mas quem deu o pontapé inicial? Quem criou essa situação? Foi a Prefeitura Municipal. Foi a Prefeitura Municipal. Está lá há 3 semanas, o estabelecimento fechado. Na redondeza, todos os outros estabelecimentos funcionando, e que tem que funcionar mesmo, tá? E que gere mais postos de trabalho, e que faça a economia funcionar, e que tenha boas vendas, mas eu não me conformo com a situação que vive hoje o estabelecimento. Respeito as posições de qualquer munícipe que pode achar correto o fechamento, outros podem se indignar, mas eu vejo por 2 aspectos. Eu vejo o aspecto do tratamento igualitário para todos os comerciantes. E vejo o aspecto da geração de empregos. E vejo o aspecto da geração de tributos. E vejo o aspecto histórico. Um estabelecimento de mais de 30 anos está fechado. Então eu quero levantar essa questão para que haja mais sensibilidade. Para que haja mais sensibilidade. Independente do que possa ter ocorrido agora no processo, na via judicial. Independente do que possa ter levado A ou B a tomar determinada decisão. Mas existe aí uma decisão administrativa, vereador Taubaté, que foi o que impulsionou essa decisão. O que levou a situação a ser judicializada. E ocorreu o que ocorreu. Com certeza, atrás de 11 funcionários, você deve ter 40, 50 pessoas, né, familiares. E com certeza, nós teremos também prejuízos do ponto de vista de tributos para a cidade. Então eu quero aqui demonstrar e deixar claro a minha insatisfação com a maneira como foi conduzido esse processo, a forma como foi conduzido esse processo, tá? Os argumentos utilizados pela Prefeitura, que levou a essa triste situação que está refletindo nas famílias e no próprio empresário que toca o seu negócio. Então eu quero aqui deixar registrado a minha situação, a minha indignação e a solidariedade com os proprietários. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Rodrigo Valverde. Boa tarde a todos e a todas, pessoal em casa. Senhor presidente, vou dar um informe aqui importante, até para a imprensa aqui presente. Saiu ontem a decisão do juiz na questão da ação popular, visando evitar esse aumento da tarifa acima da inflação. A sentença, embora o Ministério Público tenha sido favorável à nossa ação, o juiz entendeu que é uma ação que trata de direito do consumidor, não é matéria de ação popular, e nós ingressamos, né, doutor Delmiro Gouveia, doutor Vinícius,
e os autores ao qual eu faço parte, nós questionamos que a ação popular, ela não diz só respeito à economia do erário público, ela também se faz necessária quando existe um desrespeito ao princípio da moralidade administrativa. E como vários fatores irregulares aconteceram, como, por exemplo, falta de quórum na votação do Conselho Municipal de Transportes, como conselheiros que votaram sem estar mais com mandato valendo, vários fatores, pedido de informações que foram negados. Então, a gente entrou com um embargo declaratório, pedindo para que o juiz se manifestasse, porque a ação popular não é só quando se trata de desperdício de erário público, mas também quando acontece um desrespeito ao princípio da moralidade administrativa, que a gente entendeu que aconteceu, ainda que o juiz entendesse que não fosse, mas que ele tinha que declarar isso na sentença. Mas ele só apenas se limitou a manter a decisão e não adentrou ao mérito dos embargos. Então a gente vai estar entrando com a apelação. Então é um informe importante aí para a imprensa também que estava acompanhando o caso, e como faz quase 2 meses dessa ação, esfriou um pouco e a gente perdeu o que estava acontecendo. Então está nesse pé. E as grandes mobilizações que tiveram na cidade contra o aumento dessa tarifa, como o vereador Cuco sempre ressalta, não é só os R$ 4,10 em si, mas o serviço que é oferecido para a população. Aí eu quero contar até um caso pessoal. Ontem, eu estava sem carro, pedi para minha esposa vir me buscar aqui umas 7 horas, e tive que sair, ela veio, eu não estava. Isso deu uma confusão na hora que eu cheguei em casa. Mas enfim, quando eu voltei, ela já tinha ido embora, claro, e eu fui de ônibus. Eu moro ali na Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, no Mogi Moderno, e peguei o ônibus Conjunto Santo Ângelo via Bom Pastor. Era mais ou menos umas 8 horas. O ônibus estava lotado, e quando ele parou ali na Praça da Bíblia, tinha uma cadeirante. O ônibus estava lotado, o motorista parou o ônibus, deixou o carro ligado, puxou o freio de mão, desceu, o elevador enroscou, ele deu alguns pontapés lá, e o elevador funcionou. A cadeirante subiu, estava acompanhada pela mãe, aí ele deu também mais uns pontapés no elevador, funcionou, subiu, e aí fechou a porta, ele voltou para dirigir, e ele até brincou, ele falou, poxa, hoje funcionou. Eu estava do lado, perguntei para a mãe da cadeirante, falei, olha, sempre funciona, sempre é desse jeito? Ela, não, hoje felizmente funcionou. Eu pego 2 ônibus por dia, e a cada 10 ônibus que eu pego, 8 o elevador não funciona. Aí eu preciso, junto com o motorista, pedir o auxílio de mais um passageiro, porque só 2 não dá para subir com a cadeira no ônibus. Esse é um relato, e eu notei lá também, muita gente tem o cartão já do SIM. Muita gente tem o cartão do SIM. Acredito que cada 10 pessoas, 6 utilizam o cartão e 4 pagam para o motorista, que atrasa muito. Paga com nota de R$10, paga com nota de R$5, a passagem de 4,10 dificulta muito o troco. Eu notei como demora o ônibus parado, na Praça da Bíblia subiram mais de 15 pessoas, e como demora para o motorista conseguir voltar a circular. Eu aproveitei como um bom político e bati um papo com os 40 passageiros que estavam lá. Falei que apresentei um projeto de lei, pedindo a volta do cobrador, que entramos na justiça para voltar o valor de R$3,80, e a população, muitos, infelizmente, a grande maioria lá não estava nem sabendo de tudo isso, né? Infelizmente, o dia a dia do munícipe faz ele não ler jornal, não acompanhar as redes sociais, mas é um relato aqui, uma testemunha em loco, que notou como está deficitário o serviço oferecido pelas empresas de transporte da cidade. Senhor presidente, até gostaria que Vossa Excelência me parabenizasse mais uma vez, que eu já encerrei minha fala por hoje. Muito obrigado, vereador Rodrigo. Vossa Excelência está cada dia mais disciplinado. Ainda vai até fazer parte da base em algum momento. Brincadeira. Próximo vereador inscrito para a fala, vereador Mauro Araújo.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, os nobres pares. Vim aqui para a tribuna hoje, senhor presidente, que disse que fica melhor na TV Câmara. A gente fica mais bonito, mais exposto aqui. E aproveitar aqui para poder conversar um pouquinho, senhor presidente. 2 assuntos me trazem aqui à tarde a esta tribuna. Mas antes eu gostaria de fazer um pequeno comentário, vereador Antônio Lino. Eu entendo muitas vezes essa questão dos pedidos. Eu mesmo já pedi dezenas, talvez centenas de lombadas em diversos pontos da cidade de Mogi das Cruzes, que é o nosso papel. O vereador Caio me lembrou bem e nós estamos conversando aqui, e eu quero fazer 2 anotações antes de tocar no tema. Primeiro, que existe sim uma licitação, uma empresa foi contratada por quase 3 milhões de reais, 3 milhões e meio de reais. O vereador Cláudio Miak fez várias audiências públicas, participou. Existe uma empresa que está elaborando o plano de trânsito, de mobilidade urbana, na verdade, de mobilidade urbana da cidade. O governo Bertaioli e Cuco Pereira, quem fez essa licitação, já está aí há quase 1 ano em estudos. Foram realizadas audiências em vários pontos da cidade de Mogi das Cruzes e nós estamos aguardando que seja finalizado para que isso venha para a Câmara para poder ser votado e aprovado. Então, só fazer uma lembrança. Mas dizer, vereador Antônio Lino, que eu, na minha experiência, eu tenho uma visão diferente em questão dessas questões da lombada. Até porque acho que elas não evitam acidentes, na maioria das vezes. Veja aqui na Praça do Socorro ali, tem uma lombada, tenta atravessar, quem sai por trás do shopping, tenta atravessar ali o começo da Narciso Iag. Aqui mesmo, onde tem... O que está em discussão, e não vi aqui ninguém falar disso, é a educação do motorista, do brasileiro, que não respeita limite de velocidade, que não respeita sinalização de trânsito. A gente fala aqui dos acidentes, 90 e tantos por cento dos acidentes são causados por imprudência dos motoristas. Aí se joga a culpa no prefeito, no secretário de transporte. Eu conheço vários lugares que têm lombada e continuam tendo acidentes. Não que isso seja problema dessa discussão, eu acho, vereador Antônio Lino, a gente tem aqui, e eu vou dar um exemplo. Claro, eu vi um acidente acontecer esse verão, naquele condomínio, ali na Mogi Bertioga, lá, vou falar aqui a passagem de trem aqui. Você tem a passarela, ninguém usava a passarela, todo mundo atravessa a linha de trem. Na São Paulo, na Rio Santos, lá no Morada da Praia, tem uma passarela, condomínio de luxo. Todo mundo, eu vi uma pessoa ser atropelada, porque ninguém pega a passarela. Então, não quer dizer lombada. Se a gente ficar aqui do lado numa lombada, a gente vai ver os motociclistas passando pela beirada, pela sarjeta em alta velocidade. Então, eu acho que a discussão ela é válida, mas acho sim que o povo brasileiro, e a gente tem exemplos no mundo inteiro, que a gente tem que investir em educação, na conscientização das pessoas. A gente precisa de uma sociedade que respeite mais as pessoas, que todo mundo respeite o direito dos outros, para que a gente possa... Eu tive a oportunidade esses dias de estar fora do Brasil, no local onde você chega à avenida, onde milhões de pessoas circulam diariamente e você atravessa a rua normalmente. E não tem lombada. E é uma confusão, um trânsito gigantesco, mas as pessoas respeitam a determinação. Então, quando um criminoso, quando alguém quer fazer uma inflação, não é nem criminoso, um inflacionário quer cometer uma inflação, ele vai fazer, o infrator, entendeu? Ele quiser cometer isso, ele vai cometer, independente da situação. Permite a parte, vereador? Claro, vereador. Eu não quero estender esse assunto. Eu não queria ser irônico, mas vou ser irônico. Amanhã eu vou entrar com o projeto de lei para não ter mais motorista. É o único jeito. Porque eu já estou feliz porque eu não tenho carro com o tripulado, que agora que a Volvo está fazendo, outros estão fazendo, eu vou ficar feliz por isso. Mas enquanto não chega esse momento da educação, da cultura do povo brasileiro, nós temos que fazer uma coisa. E aí vai continuar as pessoas morrendo, vereador. Então, enquanto isso não aconteça, nós temos que fazer o que nós temos em mão. É só isso. Porque, do contrário, é a mesma coisa dizer assim, não pode morrer mais gente porque não tem mais cemitério, não pode fazer mais isso porque não tem mais isso. Então, não é por aí.
Se alguém assumiu a responsabilidade de ser prefeito, assuma a responsabilidade e faça o cargo funcionar, por isso que tem que fazer. Não é que é culpa do prefeito, culpa do vereador. Por que eu sou vereador? Não tenha dúvida, eu vou para a padaria, eu vou para o bar, eu vou na esquina. Vereador, o senhor não faz isso? Vereador, o senhor não faz aquilo? Eu tenho que ouvir ele. Agora, sinto muito. Quem assumiu o cargo, assume o ônus também. Eu concordo, vereador Antônio Lino. E vejo, gente, eu não quero estender esse assunto, eu não vou perder todo o meu tempo, quero pedir desculpa aos pares, ao menos que o presidente. Alguém se inscreva depois, ou se o vereador Farofa que não se inscreveu, se quiser se inscrever depois, e depois a gente divide o tempo para discutir essa situação. Só deixar claro o seguinte, no governo Bertaioli e Cuco Pereira foram construídas centenas de lombadas na cidade de Mogi das Cruzes, centenas, e vão continuar sendo construídas. Enquanto a gente tiver impunidade da justiça, o problema é maior do que construir a lombada. Só isso que eu estou dizendo. Enquanto aquele jovem encher a cara, bater, matar um pai de família, entendeu? E não ser responsabilizado, não vai adiantar construir lombada. Não é a lombada a solução do problema, vereador Antônio, na minha visão. A solução do problema é você fazer as leis serem cumpridas. O Brasil é o país do mundo que mais leis existem. Só na cidade de Mogi das Cruzes são mais de 6.500 leis. Ninguém aqui nesse plenário sabe 100 leis. Tem 6.500. Não é ter legislação, não é fazer. É ter respeito pelas coisas. Só acho... A minha questão é o seguinte, não estou dizendo que tenha que fazer ou não lombada. Nós temos pontos críticos. Eu sou favorável, eu disse, comecei dizendo que eu peço lombada também. Só acho que ela não é a solução do problema. Mas, senhor presidente, eu tenho 2 outros assuntos, vou ser bem breves na minha fala. O primeiro é um convite a todos os vereadores, lembrar amanhã, 9 horas da manhã, aqui no auditório Tufelias, a primeira audiência pública a respeito da educação deste ano. Nós temos 3 audiências programadas e já marcadas para o ano. Amanhã todos os vereadores, não só a Comissão de Educação, estão convidados. Venha à Secretaria de Educação com toda a sua equipe, responder as perguntas, apresentar os relatórios. Nós temos diversas situações que nós precisamos conversar e entender com a secretária, então fica o convite. O segundo, senhor presidente, eu quero aqui esclarecer, até eu não ia tocar nesse assunto, mas acho importante esclarecer aqui, até porque eu fui questionado por algumas pessoas, eu fui citado numa sessão da semana passada, onde eu não estava presente. Não é de bom tom a gente citar uma pessoa que não está presente, porque ela não tem a oportunidade de dialogar. Ainda mais na questão que é ponto de vista. Eu entendo o papel da oposição. Eu acho que ela tem todo o direito de colocar o seu ponto de vista, concordando ou discordando com a administração, com determinadas situações. E a situação tem o direito de se posicionar de forma diferente. Eu não vou questionar, vereador Rodrigo Valverde, a questão da licitação. Eu tenho dados diferentes do que Vossa Excelência apresentou, mesmo naquela sessão. O vereador Caio Cunha foi questionado na internet e eu vi a resposta dele sobre os dados. Nós temos, como exemplo, um Gol que começa custando R$35 mil, ele vai até R$50 mil, dependendo dos opcionais que ele tem. Com o asfalto, a mesma coisa. E o asfalto da cidade vizinha não era o mesmo da nossa cidade aqui. Como também a posição falada por Vossa Excelência, aqui em Mogi das Cruzes não é entrega somente num local. Nós somos o 3º maior município do estado de São Paulo em território. São 723 quilômetros quadrados. São 14 distritos na cidade de Mogi das Cruzes. A empresa teria que trocar. Então, dá uma média de quilômetros da logística maior. Mas, assim, esse é o ponto de vista. Eu acho que Vossa Excelência debater o contrato, achar que o contrato está caro, faz parte, e eu respeito isso. Não me interessa, e a função que eu fui convidado a exercer aqui nesta casa, não é para ficar defendendo, debatendo com o vereador, ponto de vista. Acho que a população quer muito mais da gente neste momento. Mas eu gostaria que, a gente tem um código aqui de conduta de ética, que a gente pudesse defender, já vou lhe permitir, doutor Pérez, só terminar o raciocínio, por favor. A gente, quando foi citado nominalmente, e Vossa Excelência usou uma frase, eu gostaria de pedir que Vossa Excelência só explicasse. Eu, na verdade, assisti o vídeo, vereador Rodrigo, e não vi nada demais. Entendi, sou bem sincero. Mas gostaria de fazer essa pergunta. Vossa Excelência, na frase, fala
que eu, como líder de governo, sou subsidiado pelo Poder Executivo Municipal. Para algumas pessoas, como a gente fala em subsídio, pode parecer dinheiro. Eu não entendi isso, mas gostaria que Vossa Excelência explicasse qual foi o termo que Vossa Excelência, da forma que Vossa Excelência usou. Vereador Mauro Araújo, fundamental, é ruim sempre falar quando não tem alguém ausente, porque Vossa Excelência estivesse presente, certamente não teríamos esse episódio aqui hoje. Mas é fundamental esclarecer, antes de eu responder a vossa pergunta, eu queria falar que todos os vereadores dessa casa, sem nenhuma exceção, mesmo eu e o Eduíque sendo de oposição, sempre me tratou com a mais alta cordialidade, respeito, amizade. E quero dizer para todos aqui que quem mais me deu atenção de todos foi exatamente Vossa Excelência. Me tirou dúvidas, me chamou para conversar, até porque exercia a presidência na época antes da posse. Então tenho por Vossa Excelência o mais profundo respeito e sei da independência de Vossa Excelência. Sei do seu papel como líder do governo, mas também sei como Vossa Excelência é enérgico quando o governo erra. Agora, quando a gente escuta a palavra subsidiário, subsídio, nem sempre está relacionado a valor econômico. Vou dar um exemplo aqui, nós que somos advogados. Sim. Quando alguém é condenado a uma obrigação de fazer, não tem valor envolvido, mas pode um réu ser condenado subsidiariamente junto com o outro, mesmo não envolvendo valores. E o que eu quis dizer ali, vereador Mauro, está bem claro na ata, está bem claro nas imagens e no áudio, é que Vossa Excelência foi subsidiado de informações do governo, que falou para Vossa Excelência que era 20 quilômetros Guararema e 45 quilômetros Mogi, e na verdade a gente viu que não era. Aproveitando para esclarecer, para fomentar nosso debate aqui, no contrato não fala dessa logística. No contrato fala o quanto tem que ser entregue, e se for, o contrato inclusive é mais barato de quando ele é feito uma licitação que é a empresa quem aplica o asfalto. Aí ia ser o preço 10 vezes maior do que o valor contratado. Então, essa logística de aonde tem buraco, vai lá e faz o asfalto, o valor seria 20 vezes maior. Então, de fato, existe uma disparidade, mas a empresa venceu a licitação, temos o direito de questionar o valor, está mais alto que a cidade vizinha, e quero reiterar aqui o respeito que tem Vossa Excelência, jamais falaria algo nesse sentido, seria extremamente leviano, vereador Mauro Araújo. Obrigado, vereador Rodrigo. Eu só gostaria de deixar... Vossa Excelência concluir. Eu vou concluir, senhor presidente. Só queria aqui registrar, senhor presidente, como foi um tema, eu não estava presente, eu acho que foi legal por parte do vereador Rodrigo Valverde. A gente tem uma amizade, não é de hoje, de longa data, a gente se conhece aí pela cidade, na luta do movimento estudantil, em diversas situações, e o vereador merece, a gente sempre teve um excelente relacionamento. Só para deixar esclarecido, senhor presidente, como foi feito isso, colocar. Só permitir, para não ser deselegante que o vereador... Obrigado. Só uma comparação. Quando foi construído a Ayrton Senna, eu não estou acompanhando tudo isso, mas quando foi construído a Ayrton Senna, eu fazia parte de um GAP. E houve uma discussão, porque era bem caro esse asfalto. Só que tem o seguinte, a altura do asfalto, o volume do material usado, era tudo diferente do que tinha sido construído na Marginal de São Paulo. Então começaram a querer comparar, mas não tinha comparação. Eu quero só fazer essa observação. Obrigado, vereador Peck. Senhor presidente, então, concluindo, só isso. Dizer aqui, senhor presidente, o meu respeito por todos os vereadores, pelo vereador Rodrigo, era só para sanar qualquer dúvida que possa ter ficado. Obrigado. Okay. O próximo vereador inscrito para a fala, o vereador veterano dessa casa, Benedito Faustino Taubaté Guimarães. Jovem veterano, senhor presidente. Meu caro presidente, colegas vereadores, telespectadores da TV Câmara, meus cumprimentos. Como todos sabem, a administração, ou a dupla administrativa Bertaoli e Cuco Pereira, fez de Mogi das Cruzes algo maravilhoso. Tanto que essa administração serviu de exemplo a muitas cidades do estado de São Paulo e, muito provavelmente, para outros estados. Foi impecável, indiscutivelmente. Tanto que mais de 70% da população reconheceu a vitoriosa dupla. Fazia parte da administração
o atual prefeito Marcos Melo, que, por sinal, foi também reconhecido pela sua eficiência à frente da autarquia SEMAI. Escolhido e eleito prefeito, mais do que nunca, deveria saber dos seus auxiliares, tanto quanto nós sabemos. Não é só ele, nós. Mas ele tem a responsabilidade de saber como escolher e quem indicar, obviamente. Eu mesmo cheguei a lhe dizer, gostei da escolha dos seus auxiliares diretos, dos seus secretários. Tomara Deus, que não suba a cabeça desses secretários o cargo. Tomara. Até, de certa forma, fiquei surpreso, porque a grande maioria mostra-se simples e acessível. A grande maioria. Mas sempre tem um ou dois que quer parecer mais do que deve. Sempre tem. O que é triste para nós. Isso nos deixa de saia justa. Isso está nos deixando em situação difícil perante os eleitores. Ora, meus amigos, eu duvido que aqui tenha algum vereador, os mais veteranos, sobretudo, que desconheça o trabalho do Antônio Sandim. Há mais de 20 anos exercendo a sua função nos serviços urbanos. Há mais de 20. Conhece Mogi das Cruzes como ninguém, principalmente a zona rural. Principalmente. E onde está Antônio Sandim hoje? E onde está o prefeito Marcos Melo? A quem pedimos que visse diferentemente Antônio Sandim? Pelos seus méritos, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pelo respeito que demonstra e dá aos seus colegas, humildes por sinal. Está afastado, está renegado, está no canto. Ah, mas ele não quis, ele queria outro cargo, outro local. Não é verdade a informação. Antônio Sandim não está ali para trabalhar em computador. Antônio Sandim não está ali para fazer média, ele está ali para trabalhar. É um homem de campo. Os peões, como costumam chamar, e dizer, os mais humildes, serventuários, gostam do Sandim. Não se preocupem em fazer hora extra, porque tem afinidade, amizade, respeito pelo Antônio Sandim. Esse é um funcionário que não pode ficar alheio à administração pública, mas, para nosso espanto, está fora. Meus colegas, meus amigos, eu recebi abaixos assinados. Os vereadores, Pedro Comura, recebeu também. Vereador Protásio, também. São mais de 300 pessoas residentes da zona rural. Aonde é que nós ficamos? O que os nossos amigos da zona rural, nessa altura do campeonato, devem estar dizendo? Os vereadores são babacas, são bananas. Então é bom que, através da TV, que através da imprensa, eles saibam que nós aqui estamos defendendo o que é certo, o que é justo e que é direito. A administração pública não pode voltar as costas para um funcionário exemplar. Há mais de 20 anos, meus amigos, exercendo o seu mistério com responsabilidade. Nunca teve um processo administrativo. Será que é a forma que nós temos de reconhecer? É virar as costas para uma pessoa? Qual a motivação que os outros funcionários vão ter para trabalhar? Se o maior exemplo não é reconhecido, deveria, sim, Sandim, ser promovido, jamais renegado. Isso não é justo. Nós aqui estamos representando o povo, nós aqui estamos representando mais de 300 moradores rurais. Esse é o nosso dever, essa é a nossa missão. Pois não, vereador, com muito prazer. Vereador Taubaté, eu quero ser rapidinho, porque a parte é só um minuto mesmo, e dizer o seguinte, eu ia falar sobre esse tema hoje, mas quando soube que Vossa Excelência ia falar,
eu parti para ficar pelo à parte. Além das assinaturas de abaixo-assinado que Vossa Excelência tem, eu quero deixar aqui claro que não estamos aqui, nenhum nós, vereadores, para defender esse ou aquele nome. Mas nós estamos aqui para ouvir e atender as reivindicações de instituições, de órgãos, de associações. E eu tenho aqui, fique Vossa Excelência tem aí também, Associação Rural do Pindorama, assinado pelo senhor Jitsu Hanaoka, pedindo que o servidor Sandim volte à função que ele estava. Outro aqui do senhor Antônio Sawa Haragaia, lá do Cocuera, pedindo a volta do servidor Sandim à função que ele tinha. A Associação Rural de Desenvolvimento do Rio Acima, assinado pelo senhor Paulo Ronda, está aqui. Associação de Desenvolvimento do Rio Acima, pedindo a volta do servidor Sandim à função que ele tinha. Então eu quero deixar aqui bem claro que não estamos aqui, pelo menos eu acho que é esse o intuito dessa fala, de estar defendendo este ou aquele nome, para voltar este ou aquele, funcionar a sua função, mas atender às reivindicações de órgãos, de associações que estão pedindo aos vereadores, que são os seus representantes, a volta de um servidor, a sua função, que nada mais é ao serviço que ele desempenhava e foi reconhecido por todas esses órgãos, essas associações do nosso município, que exclusivamente da zona rural do nosso município. Obrigado pela parte. Pois não, vereador Pedro Komura. Vereador Taubaté, esse vereador, como presidente da Comissão de Agricultura da Câmara Municipal, eu recebi um abaixo-assinado com dezenas de assinaturas de agricultores e de lideranças rurais, de presidentes de associações agrícolas, né, pedindo a volta do Sandim para o posto que ocupava, porque ele conhecia todas as estradas rurais. Quando o agricultor ligava para ver um problema, ele já sabia que aquele trecho de tal estrada estava com problema, né? Então, por exemplo, ele levava um caminhão de pedra, vereador Taubaté, e deixava na Associação Rural de Cocuera, e de lá ele levava para onde fazia esse trabalho de recuperação das estradas rurais. Ele não via aqui especificamente, né, para ir uma estrada, ele já arrumava todas aquelas estradas, então o trabalho rendia, porque ele já está lá há mais de 20 anos trabalhando nessas estradas rurais. Então, nós recebemos os apelos das lideranças rurais da nossa cidade, um apelo para que o profissional Sandim volte a atuar nessa área que atende os agricultores. E agora, nessa época de chuva, os agricultores sentiram muito a falta dele lá nesse setor, Taubaté. Por isso, a Comissão de Agricultura da Câmara Municipal também recebeu esse apelo para que possamos conversar conjuntamente com os vereadores aqui da Câmara Municipal, fazer um apelo para o senhor prefeito municipal para que o Sandim volte para essa função que ele exercia há bastante tempo e fazia um bom serviço nesse setor. Perfeito. Perdão, vereador. Não, é rápido, o vereador Taubaté, até porque o tempo de Vossa Excelência está encerrando. Dizer o seguinte, eu acho que falar do Sandim, eu acho que ninguém pode falar absolutamente nada, porque ele sempre foi um grande funcionário e trabalhou muito bem em Mogi das Cruzes. Eu até fico impressionado, porque uma das primeiras vezes que eu vi aqui dentro dessa casa, abaixos assinados no sentido, e o vereador ter coragem de chegar aqui nessa tribuna e dizer realmente aquilo que está acontecendo. Eu não sei se o vereador procurou o órgão competente, a secretaria competente, para saber o que aconteceu para colocarem uma pessoa competente como o Sandim, simplesmente de escanteio e ficar sentado numa cadeira sem fazer absolutamente nada. Não sei se Vossa Excelência chegou, se o vereador Pedro Komura chegou, se o vereador Protásio chegou. Se chegou, eu acho que vocês fizeram muito bem de estar aqui e falar realmente o que está acontecendo. E não é só com o Sandim, se tiver outros funcionários na prefeitura, nas mesmas condições, que forem bons funcionários,
que chegue nesta casa, que fale com os senhores vereadores, porque esta é a nossa função. Está na hora da gente abrir realmente o nosso coração e mostrar o que está acontecendo em determinados setores do município. Parabéns a todos os vereadores que se manifestaram com relação a isso. O tempo do Vossa Excelência está esgotado. Senhor presidente, só para encerrar, o vereador Hermes perdeu uma parte, mas como está esgotado o meu tempo, fica sobre a direção de Eu voto. vou conceder que Vossa Excelência dê 30 segundos para ele e 30 segundos para Vossa Excelência concluir. Obrigado. Muito Vereador. obrigado pela sua benevolência. Obrigado, presidente. Então é o seguinte, eu acho que as lideranças que estão aí presentes aí já falam por si. Já falam por si. Se ele não fosse um funcionário tão exemplar, que realmente fizesse o trabalho, que fosse um cara realmente assim, que conhecesse as demandas rurais, não estaria aí. Ele está hoje na regional de César hoje. Eu fui lá outro dia na regional e vi lá. E Sandinho, o que você está fazendo aqui, Sandinho? Não, eu estou aqui, outro sem jeito, outro sem graça. E você não quis entrar em méritos. Um profissional de 20 anos, como aí falado. Não somos vereadores, são as lideranças que pedem o retorno dele. É o conhecedor das áreas, conhece toda a cidade. Soma com a administração pública. Quem perde hoje são essas lideranças, são as áreas rurais. Então, esse apelo do que o vereador está se fazendo está de parabéns. Parabéns, vereador. Obrigado. Senhor presidente, para encerrar, senhor presidente, e que fique registrado que o abaixinado veio da zona rural, como disse, o vereador Pedro Comuro, bairro do Coquera, Vila Moraes, Porteira Preta, Pindorama e Estiva. Esperamos que esse triste fato seja reconhecido pelo prefeito e restaurado o direito dos moradores, os dos subscritores e os demais que não subscreveram esse abaixinado, sobre a volta devida e urgente do funcionário Antônio Sandinho. Pela ordem, senhor presidente, só para dar uma sugestão, por que o vereador Taubaté não convoca o secretário e não pede para o senhor secretário vir nesta casa? Era só uma sugestão. Ok. Próximo vereador inscrito para fala. Vereador Pedro Comoro. Senhor presidente, pela ordem, só até o presidente iniciar a fala dele lá, eu só queria fazer um comunicado, relembrar mais uma vez os colegas vereadores, o artigo 58. Amanhã nós temos uma convocação nessa casa, às 14 horas, da Trajetos Engenharias, para falar sobre a iluminação pública da nossa cidade. Às 14 horas eu convido os senhores vereadores e vereadoras para essa reunião de amanhã às 14 horas. Muito importante essa comunicação, vereador Antonino, e é importante os vereadores que têm os questionamentos com relação à iluminação pública, que possam estar nessa reunião, porque não adianta reclamar aqui. Amanhã é o dia de nós falarmos com quem de direito. Obrigado, senhor presidente. Vereador Pedro Comoro com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, só para fazer um convite, a Comissão de Finanças da Câmara Municipal vai estar reunido na próxima sexta-feira, senhor presidente, a partir das 9 horas, para nós analisarmos o último quadrimestre, a evolução, a arrecadação tributária da nossa cidade. Então vai estar presente a equipe da Secretaria de Finanças, do SEMAI e do IPREM. E também com ênfase a questão da taxa de iluminação pública, né? Foi falado aqui que havia um déficit na arrecadação da taxa de iluminação pública. Eu pedi para o secretário das Finanças trazer detalhadamente para a gente discutir essa questão da taxa de iluminação pública nesse... Qual é o horário, vereador Pedro? Sexta-feira, às 9 horas, na sala Sérgio Cardoso. Eu queria convidar aí todos os vereadores para participar dessa audiência pública com relação ao último quadrimestre, analisando a situação financeira do município. Muito obrigado. Não havendo mais vereadores inscritos para a fala, solicito ao primeiro secretário, vereador Clodoaldo, que faça chamada dos seus vereadores para a constatação de quórum, início da nossa ordem do dia. Vereador Antônio Lino, presente. Vereador Taubaté Guimarães, presente. Vereador Caio Cunha, presente. Vereador Carlos Evaristo, na presidência, presente. Vereador Cláudio Miac, presente. Vereador Clodoaldo de Moraes, na primeira secretaria, presente. Vereador Diego Amorim, Diegão, presente.
Vereador Edson Santos, presente. Vereador Emerson Hong, presente. Vereadora Fernanda Moreno, presente. Vereador Chico Bezerra, presente. Vereador Eduígues Martins, presente. Vereador Rodrigo Valverde, presente. Vereador Cuco Pereira, presente. Vereador José Francimário Farofa, presente. Vereador Marcos Furlan, presente. Vereador Mauro Margarido, Maurinho Despachante, presente. Vereador Mauro Araújo, presente. Vereador Otto Rezende, presente. Vereador Pedro Comura, presente. Vereador Pérez Bauab, presente. Vereador Protássio Nogueira, presente. E vereador Rodrigo Firmino Romão, presente. 23 vereadores presentes. 23 senhores vereadores encontram-se presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos papéis para a ordem do dia. Única discussão e votação do projeto de lei número 10 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre denominação do espelho d'água existente no Parque da Cidade, espelho d'água Nelson Absu. Coloco em discussão o projeto de lei número 010/2017, de autoria do prefeito municipal, assunto denominação do espelho d'água existente no Parque da Cidade, que conta com os pareceres das comissões permanentes pertinentes pela sua normal tramitação. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em discussão. Presidente, Com a palavra o vereador vereadores, Edson Santos. O Parque da Cidade, né, vários setores, vários departamentos do parque estão recebendo homenagem em nome de pessoas. E já tivemos vários nas outras sessões anteriores, e hoje nós temos 2. E eu gostaria hoje aqui de expressar a alegria e a satisfação de ter o nome do Nelson Absu no espelho d'água do parque, né? O Nelson, que era funcionário nosso da Assistência Social, o Nelson, que era teatrólogo, escritor, que teve aí várias obras suas, né? Inclusive na rede estadual nossa de ensino. Então, o Nelson foi muito importante para a nossa cidade. Então, é muito justa essa homenagem prestada ao Nelson Absu. E eu peço licença aos demais homenageados, às demais famílias, né? Mas para estar, em nome do Nelson, agradecendo a homenagem a todos. Obrigado, vereador Edson. Continua a discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Única discussão e votação do projeto de lei número 11/2017, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre denominação do ginásio poliesportivo instalado no Parque da Cidade, ginásio Maurício Najib Najar. Coloco em discussão o projeto de lei número 011/2017, de autoria do prefeito municipal, assunto denominação do ginásio poliesportivo instalado no Parque da Cidade, com o nome do ex-deputado Maurício Najar. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como se encontram. Está aprovado. Senhor presidente, não há mais papéis para a ordem do dia. Senhores vereadores, gostaria de pedir a atenção de todos os vereadores. Amanhã, no próximo dia 23, precisamente às 20 horas, nesta quinta-feira, nós temos uma sessão solene aqui na Câmara Municipal. Então, estão convocados os senhores vereadores para a sessão amanhã, às 20 horas. Nada mais tendo a ser tratado. A sessão é do Dia Nacional de Rotary, vereador, instituída pela Lei número 6.843/80, de autoria do vereador José Antônio Cuco Pereira. Está encerrada a presente sessão.